Bom dia, conectados em Cristo. Estamos aqui mais um sábado para partilhar esse evangelho do dia. Você já pode compartilhar o vídeo, deixar sua curtida e também pegar sua Bíblia para meditar conosco hoje o evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo de 5 ao 17. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entrou Jesus em Cafarnaum, um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica: Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus: Eu irei e curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado, pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem. E ao meu servo faze isto e ele faz. Ouvindo isso, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: Em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois, dirigindo-se ao centurião, disse: Vai, seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora o servo ficou curado. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama com febre. Tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela levantou-se e pôs-se a servi-lo. Pela tarde apresentaram-lhe muitos possessos de demônio. Com uma palavra expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje traz algumas curas, alguns milagres e nós podemos ver aqui a admiração que Jesus teve pelo centurião. Primeiro, de ser humilde e fazer um pedido não para ele, mas para o seu servo. Ele, como patrão, pedia pelo servo. Segundo, em reconhecer que ele não era digno de que o Senhor entrasse em sua casa, mas que de onde ele estava, com a autoridade que ele tinha, porque ele era Jesus, ele podia curar o servo dele que tinha ficado em casa. Hoje nós podemos nos perguntar o que nós temos feito ao fazer o nosso pedido. Será que nós pedimos direito? Será que nós temos humildade ao pedir? Será que nós temos a simplicidade desse centurião? Será que nós reconhecemos, assim como esse centurião, a grandeza que é o nosso Deus? Que ele faz e ele pode realizar o milagre de onde estiver? Eu acho que falta nas nossas orações um pouquinho de cada coisa. Talvez você se pergunte, eu já tenho uma oração antiga, de anos, que eu oro o mesmo pedido e não consigo realizar. Hoje, ao ler esse evangelho, eu lembrei de uns 6 anos atrás, em que eu fui fazer uma oração do terço na casa da minha cunhada, junto com o grupo que rezava o terço, e o meu filho de 4 anos chegou e estava acostumada a ver a casa da tia, que morava num sítio, e nessa casa que a gente foi, ela tinha sido mandada embora do sítio e tal, e ela estava morando de favor numa casa bem inferior, bem ruimzinha, precisando de muitas reformas, mas, né, ela estava morando lá de graça. Aí na hora da oração a gente riu, porque o meu filho de 4 anos, o João Pedro, ele falou assim, todo mundo fazendo seu pedido, e ele falou: Senhor, eu quero pedir pela minha tia, para que ela arrume uma casa melhor, para que o Senhor dê para ela uma casa melhor. E com 5 meses a minha cunhada estava numa casa que ela nunca na vida, em quase 20 anos de casada, não tinha ainda casa própria. E aí ela me falou: hoje eu tenho uma casa por causa da oração do João Pedro. Então, aquela oração, e detalhe, eu e o João Pedro, meu marido, e os irmãos dele também não tínhamos casa própria.
mas ele se sensibilizou e na oração de criança ele ficou muito sentido de ver a tia morando numa casa que não era mais aquela casa bonita que ele conhecia. E ele não pediu para nós, ele pediu para a tia. E ela alcançou a casa própria. Coisa que a gente riu na hora, mas a simplicidade foi tamanha que Deus permitiu e concedeu meios o suficiente para eles alcançar essa graça de ter a casa própria. Hoje, eu também tenho, nossa família também conseguiu nossa casa própria, mas acho assim tão bonito saber que a oração de uma criança foi ouvida na sua simplicidade. O que para nós era impossível, para ela foi a solução, para ela foi assim um milagre da vida dela, né? E às vezes a gente não sabe pedir com o coração de uma criança, com a simplicidade e a fé dele, porque naquele momento ele falou assim: Deus é capaz de realizar. E às vezes falta isso em nós. A gente pede, mas confiamos mesmo no que nós podemos fazer para resolver aquela situação. O centurião, ele era poderoso, mas ele sabia que Deus era mais poderoso, que Jesus tinha poder e autoridade muito mais que ele. E assim ele foi, se humilhou e foi até Jesus e alcançou a cura do seu servo. Que hoje você creia no nome de Jesus, creia no poder que tem o nosso Deus e que nós possamos renovar os nossos pedidos com mais fé, acreditar no Deus que nós temos e entender também que devemos ser humildes na nossa oração, lembrar das outras pessoas nas nossas orações e também saber que nós somos pequenos demais ainda para chegar diante de Deus. Um bom sábado para você, fique com Deus e até sábado que vem.